Hoje o mundo da arte vai ser uma mistura de estilos e manifestações. Isso porque o slam é assim. Você já ouviu falar sobre essa arte? O slam surgiu nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil não faz muito tempo. E no Rio Grande do Sul é ainda mais recente. Ganhou destaque em 2017. E desde então tem sido uma fonte de expressão e de fala para muitos artistas da periferia. Que eu siga suas tradições e seus costumes. Olhar conservador em direção à bandeira, só falta chorar. Eu me emociono toda vez que eu boto pra tocar mandume. É que quem chama o goleiro aranha de símio não merece os versos do Lupicínio. A dor dos meus ancestrais ainda sinto em meus ombros. Nos juraram liberdade, massacrarem porongos. O slam, então, é um movimento que surgiu em meados de 1990, lá em Chicago. Foi um movimento criado por Mark Kelly Smith, onde ele teve a ideia de fazer de uma maneira mais divertida, mais dinâmica, mais interessante, né? Os tão conhecidos sarais de poesia. Então ele deu a ideia de que se criassem avaliações, né? Se botando jurados nas competições onde eles deveriam dar notas de 0 a 10. O slam chegou aqui no Brasil através da Roberta Estrela Dalva, em São Paulo, e o movimento se popularizou aqui em Porto Alegre, mais ou menos em 2017, foi quando teve o boom aqui em Porto Alegre. O slam, então, é uma competição de poesia falada, onde existem algumas regras, como é proibido o uso de acompanhamento musical, de figurino, de cenário. O slam ele deve ser feito com a roupa do corpo, poesias autorais de até 3 minutos. A gente tem jurados que dão notas de 0 a 10. Uma pessoa que cronometra o tempo e uma pessoa que anota as notas dadas pelos jurados com as suas avaliações. Não existem critérios pré-definidos, os próprios jurados, normalmente o Slam Master conversa com... O Slam Master é quem apresenta o slam, né? Então, normalmente ele conversa com os jurados, explicando um pouco sobre como avaliar, mas é uma coisa muito íntima, muito de coração, muito de cada um. Então, é uma coisa bem livre. A Mariana, a Cristal e o Bruno são os islameiros que vão nos ajudar a entender mais dessa arte híbrida, já que é uma mistura de diferentes manifestações. Se eu tivesse quebrado o espelho, seriam 7 anos de azar. Como não quebrei, foram 7 anos de alisar, 7 anos de raspar. Não por livre e espontânea vontade, pressão indireta do padrão de beleza da sociedade que nos faz ter vergonha do espelho, ainda com pouca idade. 7 anos se escondendo, 7 anos revoltado. O slam mesmo conheci pela internet, né? Foi no início de 2017, começou a bombar bastante os vídeos na internet, Facebook, principalmente Slam Resistência de São Paulo. Eu acabei conhecendo pela internet, por indicação assim, de um amigo. E daí depois, acho que no meio do ano, eu vi que estava tendo em Porto Alegre. Daí eu lembrei que tinha visto, daí pensei, eu sempre fui muito de escrever, assim, daí eu pensei, talvez eu vá me encaixar ali. Daí eu comecei a escrever alguns poemas, assim, comecei a escrever mais pro slam, assim, nunca tinha escrito tanto assim, poema, assim. E daí acabei meio que, na primeira que eu fui, já acabei participando, daí um foi indo no outro, comecei a ir em todos. Daí meio que deu certo, assim. Eu tive uma vizinha que ela organizava o Slam Peleia, que foi um dos primeiros aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E uma vez já tinha me convidado há algum tempo para participar, para conhecer, enfim. E eu fui assistir. E daí as próximas vezes eu já fui pensando em recitar no verso livre, que é um momento fora da competição. E fui acompanhando assim, os movimentos. Depois eu recitei pela primeira vez assim, na competição. Daí fui competindo em outros, fui conhecendo outros slams também, mas foi por causa dela. Antes de conhecer o Slam Peleia, eu vi alguns vídeos na internet também, que tinha slam lá em São Paulo, de outros poetas. E o slam lá em São Paulo é mais antigo, então tem uma cena maior, com artistas que já estão há mais tempo. Então eu vi um vídeo em São Paulo também, mas no Rio de Janeiro tinha um vídeo do WJ, em São Paulo tinha o Felipe Marinho, a Mel Duarte. Então eram poetas que eu via pela internet, assim, que eu via que recitavam e tal. E aquelas poesias me deram vontade de escrever, porque eles abordavam coisas que eu também me identificava. E eu via que aquilo era legal e que era poesia também, então eu me senti própria de fazer algo que nem eles, assim. Mas eu sempre gostei, assim, de me expressar.
de escrever poesias e tal, mas dessa forma, assim, com críticas e tal, foi a primeira vez, assim, com o slam, sabe? Teus erros, tuas fraquezas, e assim ti eu vou enxergar a mais singular beleza. Me impressionar aqui, andando nos rolê top, umas blusinhas da hora, um tensão. Beleza, nós adoramos o estilo, mas o que você tem lido? Isso que me dá tesão. Vamos falar de Marte, do X de Malcolm, dos discursos de Martin. Me pergunto o que eu tenho feito pra viver. Eu vou te responder, arte. Além de um acontecimento poético, o slam é também um movimento cultural. Por meio da poesia, os artistas têm a oportunidade de falar sobre vários temas presentes no próprio dia a dia. E essa arte também é uma forma de dar voz para pessoas que muitas vezes são caladas. O slam, em Chicago, quando ele começou, ele se popularizou em bares. O slam ele era feito em locais fechados. E aqui no Brasil ele surgiu como um movimento mais periférico, né? Então, normalmente ele acontece nas ruas. E ele é um movimento, eu acho, que veio muito aqui no Brasil com a intenção de estar fortalecendo a cultura marginal, a cultura periférica, as pessoas que talvez não se sentissem à vontade para colar naqueles espaços, né, onde rolavam sarau, as pessoas recitando poesias super clichês, assim. Então veio com essa intenção mais de ser um espaço para estar botando ali seus problemas, as questões da comunidade onde vivem. A gente diz que é um espaço ali que as pessoas que a maioria das vezes não têm voz, é o espaço que elas têm para ser ouvidas, né? Assim, nas primeiras vezes eu escrevia muito sobre racismo e é um tema que eu abordo bastante, porque é algo que eu sempre... Enfim, eu sou uma menina negra de uma escola particular e eu sou bolsista. Então, a partir dessa vivência também lá dentro, eu comecei a ver algumas diferenças, assim, sociais, raciais, e que tinham abismos entre mim e as minhas colegas, né? Então, foi um dos motivos de eu começar a escrever. Então, as minhas primeiras poesias abordam bastante isso. Consequentemente, acho que depois eu fui vivendo mais coisas e as coisas que eu mais abordo é sobre a questão do racismo mesmo, assim. Mas eu também escrevo sobre amor, eu também escrevo sobre educação. Então, não tem um tema específico, assim, é o que eu tenho vontade de falar na hora. Eu gosto de ficar juntando ideia, porque às vezes alguma coisa pode surgir, uma outra ideia pode conectar com a outra, então eu gosto sempre de ficar anotando isso. E daí no slam foi meio que diferente, eu sempre me juntei, mas escrevia bastante no ônibus, assim, que é quando tinha mais tempo, assim. No início eu escrevia bastante mesmo no ônibus, assim, até que eu estava morando bem longe do centro, aí dava mais tempo. E com a escrita acho que não tem exatamente um objetivo, assim, tão certo do que quero passar. Tem várias coisas, assim, né? Mas eu gosto sempre de... Acho que é uma forma de se expressar, assim. Então é uma visão de mundo, tanto aquilo dos momentos, assim, na minha vida, dependendo... Vai variando os momentos, vai variando um pouco daquilo que tu vai se expressar, mas acho que o músico sempre vai gerar uma identificação, assim, né? Nisso. E é sempre também um resgate até de... Eu trago também do resgate, que eu não falo às vezes só por mim, né? Eu falo por muitas outras pessoas que por muito tempo não tiveram tanto esse acesso da literatura, acesso à própria alfabetização, à escrita. Mas embarco, agora é caravela. Tá mandando tanto pra trás que Michael Jackson processava o Brasil se estivesse vivo. Eles não se misturam com a nossa gente, devem ser filhos do Kiko, mas me chamando de macaco, é tu que paga o mico. Já foi falado aqui que o slam é bastante livre. Os artistas podem usar movimentos corporais e mudar o tom da voz para provocar uma reação do público. E as temáticas também são variadas. E todo esse movimento cultural ainda tem muito para mostrar, porque o slam é arte. O slam é a mistura da arte. Eu acredito que, às vezes, a palavra, assim como eu me senti inspirada pelos poetas de fora, acho que eu também posso inspirar outras pessoas, mas acho que é só um comecinho, assim, para grandes coisas, né? Eu acho que, principalmente para a juventude, é uma grande ferramenta, assim, para a formação, né? Que a gente acaba, enfim, influenciando isso no nosso desenvolvimento, nossa criticidade, em outras coisas, em trocar, né? Em saber a vivência do outro também, se botar no lugar do outro. Então, eu acho que, principalmente para a juventude, assim, eu acho que é uma ferramenta muito grande para a gente ter um futuro, assim, muito mais diverso e com jovens que vão se posicionar mais. Mas acredito que sim. E o slam, querendo ou não, ele é muito novo, né? Então tem bastante lugares que está chegando. Eu acho que nem tanto às vezes só com a competição do slam, mas do resgate até da poesia mesmo, de saraus.
e de voltar essa força da poesia, né? E eu acho que, no geral, a arte ela sempre se renova também, né? Então, acho que ela vai sempre mudando. Às vezes, quem está no slam, aconteceu bastante, é bem comum. Quem está no slam, começa no slam, daí depois já está na música, daí tem gente que foi pro teatro, daí tem gente que vai do teatro e vem pro slam. Então a arte ela vai meio que mesclando os artistas, e a arte em si ela vai meio que mesclando, até de público e tudo mais. Eu acho que o slam vem para somar nessa mescla, assim, de ser mais uma opção que vai complementando nessas experiências. Assim. E a importância, assim, para a cultura local, acho que é isso, assim... não precisar ser aquela forma clichê de escrita para ser considerada poesia. Entender que a arte ela tem muitas vertentes, ela pode ter muitos significados. E a ascensão que está trazendo pro povo periférico, assim, tipo, a gente tem pessoas que nunca foram para uma praia, nunca foram para outro estado, viajando de avião pela primeira vez, assim, graças ao slam. Pessoas que talvez nunca tiveram a intenção ou até acreditar que algum dia pudessem ser alguma pessoa importante e hoje em dia são referências para pessoas da sua comunidade. A gente acha que é realmente de uma importância sem tamanho esse contato e a importância que está sendo dada a esse movimento, que na maioria das vezes é independente. Mas é isso, é algo que é indescritível, assim. O movimento do slam é um movimento muito lindo, onde a gente tem potências incríveis. E tantas pessoas mais da velha escola e mais da nova escola têm representado muito. Resistência que eu demonstro, então vem e me dê monstros pra enfrentar. E se quiser adjetivo de monstra, pode me chamar. Em 3 minutos, não caberia o que um preto passar na vida. Eu tô te incomodando? Tá dando certo pra nossa dor não passar batida. Prazer, da rocha um cristal. Eu vim tocar na sua ferida.